E aí pessoal, de boa? Meu nome é Guilherme Cardoso, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Reino Distante. Bom, nesse canal aqui, como você já sabe, a gente lê a palavra de Deus, a gente fala sobre Jesus, a gente fala a palavra revelada, discute alguns assuntos e se interage do que Deus tem para falar com a gente. E esses dias um jovem, um adolescente cristão me perguntou: Paulo nos orienta a ser imitador de Jesus, mas o que eu tenho que fazer para ser imitador de Jesus? Será que eu tenho que morrer numa cruz também? O que eu tenho que fazer para ser igual a Jesus? Eu falei, cara, é só ler a Bíblia e imitar o que ele faz. Tipo, transformar água em vinho, sei lá. Brincadeira. E para responder essa pergunta dele, eu lembrei de uma passagem muito massa que tem na Bíblia, que é a de Onésimo. Você sabe quem é Onésimo? Que era escravo de Filemon. Você sabe quem é Filemon? O que eu acho massa desse livro aqui é que Paulo sempre escreve uma carta para as igrejas, para um povo determinado, onde ele passou e pregou a palavra de Deus e lá se formou uma comunidade cristã. E aí Paulo sempre escrevia carta para essas pessoas, um conjunto de pessoas, exortando o povo ao que era certo e o que era errado, o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus, parabenizando os cristãos por continuarem firmes na presença de Deus, por continuarem espalhando o evangelho, as boas novas da salvação de Jesus. Porém, aqui Paulo dá uma pausa nessas cartas que ele escreve ao povo, aos Colossenses, à galera da Galácia, a galera de Éfeso, enfim. Paulo dá uma pausa nessas cartas e escreve uma carta para uma única pessoa. E essa carta é tão importante que veio parar aqui na Bíblia, cara. Bom, esse livro é pequenininho, ele tem apenas um capítulo, ele começa aqui e vem até a parte de Hebreus aqui, pequenininho o livro. Então, quando eu falar de versículos, vai se tratar apenas desse único capítulo que tem a carta de Filemon. Nesse livro aqui de Filemon, a gente vai entender como Paulo era imitador de Jesus Cristo. Como você ser imitador de Jesus Cristo, sabe? Hoje todo mundo pode ser imitador de Jesus Cristo. Após a morte de Jesus na cruz, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos e ele derramou algo sobre nossas vidas, ele deixou algo pra gente, que foi o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus. E você pode se tornar cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus. E quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais sensível você vai estar às coisas do reino do céu. Você vai estar sensível a essas coisas que pertencem ao reino distante. Então você vai estar sensível à voz de Deus, você vai estar sensível ao toque do Espírito Santo, você vai começar a ver Deus em coisas que você não via antes. Você vai começar a ver Jesus em todos os detalhes. Por exemplo, hoje eu consigo ver Jesus no nascer do sol. Hoje eu consigo ver Jesus ao acordar. Hoje eu consigo ver Jesus simplesmente ao respirar. Você não precisa de grandes coisas, algo bombástico para você ver que Deus está ali, para você ver que Deus fez um milagre na sua vida. Você pode achar que Deus só está presente quando Ele te dá um carrão, quando Ele te dá uma mansão, quando Ele abre uma porta de emprego, mas não. Deus está em todos os detalhes. Deus está nas coisas grandes e também está nas coisas menores. Sem contar que o que pode ser menor para mim pode ser algo grandioso para você. E o que é algo menor para você pode ser algo grandioso para mim. Então Deus tem essa particularidade com cada um. O Espírito Santo fala de diferentes formas com cada um. E saiba que o Espírito Santo de Deus quer falar com você através desse livro maravilhoso aqui e falar com as pessoas através da sua vida. Então, para responder o questionamento desse adolescente, eu recorri aos ensinamentos de Paulo. Aqui na carta que ele escreve a Corinto, ao povo de Corinto, que está em 1 Coríntios 11, Paulo fala assim: siga meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Aqui todo mundo sabe, em outras versões falam sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então o que Paulo fazia para ser imitador de Cristo? Será que era porque ele pregava muito? Era porque ele viajava pregando a palavra de Deus? O que é que ele fazia que ele era imitador de Jesus Cristo? Foi quando eu cheguei na carta de Filemon. E o massa dessa carta de Filemon, como eu disse, é que Paulo para tudo para escrever uma carta para uma única pessoa. E o melhor, para interceder por outra pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Tessalonicenses, Paulo começa assim: eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Uma carta para a igreja de Tessalônica. Efésios: eu, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso. Uma carta inteira para a cidade, para os cristãos que estão lá em Éfeso. Gálatas: eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo não por pessoas,
ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Mais uma carta que Paulo escreve para outro povo de outra cidade, para animar os irmãos a continuarem na fé. Mas aqui em Filemon, Paulo dá uma pausa em todas essas cartas que ele escreve para um monte de gente, em outros lugares, um monte de cristão onde ele passou e pregou, para escrever uma carta para uma pessoa. E a carta para Filemon começa assim: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus. Aqui Paulo estava preso em Roma por pregar o evangelho de Jesus, por espalhar o evangelho das boas novas. Junto com o irmão Timóteo escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. Ou seja, eu sou pregador aqui, você é pregador aí, eu falo de Jesus aqui, você fala de Jesus aí. Então Filemon era um cara de Jesus, era um cara de Deus. Versículo 2, e a igreja que se reúne à sua casa. Além de Filemon ser crente, a igreja ainda funcionava na casa dele. Ele era pastor, ele era líder de célula, o cara era tudo. Versículo 3, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nos versículos de 4 a 7, Paulo vai enaltecer o comportamento de Filemon. Paulo vai parabenizar o que Filemon tem feito lá em Colosso. Filemon era da cidade de Colosso e ele aceitou a Jesus quando Paulo estava por lá pregando a palavra de Deus juntamente com outro cara chamado Epáfras. Pela história de Colossenses, Epáfras começou também a anunciar o evangelho das boas novas e através de Epáfras, Filemon aceitou a Jesus. E como consequência, a igreja de Colosso começou a se reunir na casa de Filemon. Ou seja, Filemon tinha uma casa grande. Ao entender da palavra aqui, tanto da carta de Filemon quanto em outros fragmentos de textos, nós podemos entender que Filemon era um cara de posses, era um cara que tinha servos, que tinha escravos, que a casa dele era grande, era um cara cheio da grana. No versículo 7, Paulo fala assim: meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Ou seja, Filemon é um cara que espalhava o amor de Deus, ele era o pastor da igreja lá em Colosso, que funcionava na casa dele. E aí a gente entra aqui, Paulo intercedendo por Onésimo. Vamos entender quem é esse tal de Onésimo? Versículo 9. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido, e faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Então vai entendendo esses fragmentos. Enquanto Paulo estava na cadeia, ele se tornou pai espiritual de Onésimo. Para contextualizar quem não é cristão e não sabe um pouco desses linguajar, você se torna pai na fé de alguém quando você prega para uma pessoa e ela aceita Jesus. E essa expressão pai na fé é porque você vai andar com essa pessoa, você vai ensinar essa pessoa, até porque você sabe mais desse livro do que ela que está chegando agora. Não é por soberba ou por prepotência. Mas a gente acaba ensinando as novas pessoas, os novos seguidores de Jesus Cristo, sobre esse livro maravilhoso, sobre como que é seguir Jesus, como que você deve fazer para andar nos caminhos de Jesus, compartilhar das mesmas dificuldades, porque ser cristão não é só bem e bom, não. Sim, a gente nega a nossa carne, a gente vive pelo Espírito Santo de Deus, mas os benefícios que isso traz a nós, a nossa vida, são inimagináveis, sem contar na vida eterna que nós vamos viver com Cristo Jesus lá no reino distante, no reino que não é nesse mundo. Você pode buscar várias coisas desse mundo aqui, mas você não vai levar nada com você, cara. Então, louco, se te pedir a sua alma hoje, pra onde que você vai? Lembrando que só existe dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E o muro é do diabo. Então, beleza, Paulo pregou para Onésimo lá na cadeia e Onésimo veio a aceitar Jesus. No versículo 11, Paulo continua escrevendo a carta. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Isso aqui é tipo a Chiquinha defendendo um nhonho no Chaves. Que um nhonho parece uma banha de porco espalhada? Bom, sim. E daí? Que um nhonho parece um garrafão grande de vinho? Bom, sim. E daí? Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo enquanto estou nessa cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Aí no versículo 15 aqui, tem uma chave muito importante para a gente entender o que Onésimo fez ou por que esse livro está em volta de Onésimo, essa carta. Que Paulo fez essa carta escrevendo a Filemon
para pedir em favor de Onésimo. Mas o que Paulo está pedindo sobre Onésimo? Por que Paulo pede alguma coisa por esse cara? Versículo 15. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais escravo. Porém, muito mais que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você, agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Versículo 17. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Bora entender o que está acontecendo aqui. Do versículo 15 ao versículo 17, Paulo fala assim: Filemon, escreva essa carta para você receber Onésimo de volta. Eu preguei para Onésimo, Onésimo virou nosso irmão em Cristo Jesus, e agora eu não quero mais que ele seja só o seu escravo. Antes ele era inútil para mim, inútil para você, mas agora ele é nosso irmão em Cristo. E eu quero que você receba ele de volta. E no versículo 18, Paulo fala: se ele fez alguma coisa para você, pode cobrar de mim. Então a história é mais ou menos assim. Onésimo era escravo de Filemon. Como eu disse para vocês no começo, Filemon era um cara de posses. Ele tinha uma casa grande, ele tinha estrutura para receber a igreja na casa dele, ele tinha servos, ele tinha escravos. E esse Onésimo era escravo de Filemon. Aconteceu alguma coisa que a Bíblia não deixa claro aqui, essa carta não deixa claro, mas Paulo fala: se ele deu algum prejuízo para você, pode cobrar de mim. Então deixa a sua imaginação voar aí agora. Onésimo pode ter roubado Filemon, pode ter dado calote em Filemon, pode ter furtado as coisas da casa de Filemon, ou pode simplesmente ter fugido para não trabalhar mais e foi parar em Roma. Filemon morava em Colosso, Onésimo era escravo de Filemon, então, portanto, também estava em Colosso. E ele fugiu, foi parar na cadeia que Paulo estava. Paulo estava em Roma, preso em Roma. E Onésimo, quando fugiu, foi parar em Roma, ele fez alguma coisa lá também que o cara foi parar preso na mesma cadeia que Paulo. Só que Paulo, como instinto nato, viu o Onésimo entrando na cadeia e começou a pregar para ele. Onésimo aceitou Jesus, começou a ajudar Paulo na obra de Deus. O tempo passou e agora Onésimo está na hora de vazar da cadeia. Então Paulo escreve uma carta para Filemon falando: ó, eu conheci Onésimo aqui na cadeia, preguei para ele, ele aceitou Jesus, ele era inútil para mim, ele era inútil para você, e agora recebe ele de volta aí como se você estivesse recebendo a mim. E mais, se ele fez alguma coisa, se ele te deu algum prejuízo, bote na minha conta, eu vou pagar. E na minha Bíblia tá até em negrito aqui, versículo 19, aqui com a minha própria mão escrevo isto, eu, Paulo, pagarei tudo. Mano, se liga, tá até em negrito aqui, ó. Então aqui tem uma revelação muito massa a respeito de ser imitador de Jesus. Nas outras cartas que Paulo escreve, ele sempre está falando do reino. Ele sempre está falando do evangelho das boas novas. Ele sempre está falando: façam isso, não façam aquilo, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Ele está exortando o povo, aconselhando o povo, animando o povo. Mas aqui em Filemon ele escreve uma carta para uma única pessoa e ele não fala do reino de Deus, a não ser na saudação, que chama de irmão em Cristo. Mas no contexto aqui da história, ele simplesmente está pedindo para Filemon receber Onésimo de volta. Mas quando Paulo não fala com a boca sobre o reino de Deus, sobre Jesus, ele está fazendo com as ações a mesma coisa que Jesus fez. E a revelação desse livro aqui é essa. Paulo estava fazendo com Onésimo o que Jesus fez conosco. Paulo estava tentando reconciliar Onésimo com Filemon. Paulo estava pagando as contas dos pecados que Onésimo cometeu contra Filemon. Da mesma forma, Jesus veio a este mundo para nos reconciliar com Deus, para nos dar o direito agora de sermos chamados filhos de Deus. Jesus morreu numa cruz para pagar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, nos dar de volta o acesso a Deus. Paulo queria que Filemon recebesse Onésimo, assim como Jesus pagou o preço para que Deus nos recebesse de volta. Quando Deus fez o homem, Adão e Eva, o homem traiu a confiança de Deus, o homem traiu Deus e comeu do fruto proibido. E dali em diante o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Isso nos separou da presença de Deus. Mas graças a Deus veio Jesus para interceder por nós. E o próprio Paulo fala sobre isso. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 18, diz assim: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação libertou todos e lhes dá a vida. Aqui está falando de Adão e de Jesus.
Por um homem o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Mas através do sacrifício de um único homem, que é Jesus, a salvação e a vida nos foi dada. Então eu vejo que o que mantinha Paulo forte, o que mantinha Paulo centrado na vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, não é que ele era um cara especial, top das galáxias, não, é que ele era imitador de Jesus. Ele tinha em mente, ele cria veementemente que Jesus era um modelo a ser seguido. E nós também devemos aprender com isso e devemos ter Jesus como nosso modelo. Nós devemos imitar Jesus. Não significa que você vai morrer numa cruz ou que você vai ser chicoteado. Ser imitador de Jesus significa amar o próximo, significa amar a Deus acima de todas as coisas, significa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Então você, nós podemos ser imitadores de Cristo. Hoje Jesus te chama não só para ser seguidor de Jesus, mas se você já é seguidor de Jesus, seja imitador de Jesus. Não seja só um membro de igreja, não coloque só #church, #Jesus, mas seja um imitador. Porque através de você, através da sua vida, Deus vai te usar para transformar mais pessoas em seguidores de Jesus, para transformar vidas, tirar pessoas de depressão, tirar pessoas de tristeza, transformar a mente de pessoas que estão querendo acabar com a própria vida. Deus quer te usar para ser luz nesse mundo, cara, que está se acabando em corrupção, em maldade, em violência. Você vai ser a diferença nesse mundo quando você passar a imitar Jesus Cristo, assim como Paulo fazia. E se você quiser saber mais como imitar Jesus, cara, vem pra cá, vem pra palavra de Deus, comece a ler. Eu te indico a começar a ler do Novo Testamento, se você ainda não leu a Bíblia, ou se você ainda não se aprofundou, comece a ler o Novo Testamento, deixa Deus falar com você, conheça as histórias, depois você volta pro Velho Testamento, e aí você vai se enchendo do Espírito Santo de Deus, vai entendendo mais a palavra, vai se interessando mais, mas comece a imitar a Jesus. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se fez sentido pra você, curta esse conteúdo, acompanhe os próximos, se inscreva no canal e não deixe de acompanhar a gente, é nóis, tamo junto, demorou, seja imitador de Jesus, falou!